Ó, o que a gente vai ver hoje? A parte de seleção. Selecionar texto novo é bem simples, não tem muita complicação não. Só que aí no computador, não sei se vocês já perceberam, tudo que você vai fazer é em cima de seleção. Se você não selecionar, você não consegue fazer. Certo? Você tem que ubicar o computador aonde você quer colocar aquele efeito, aonde você quer. Pronto, se você quiser copiar um item, você tem que dizer que item você deseja copiar ou recortar ou mudar de cor. Então isso tudo é feito através de uma seleção. Ou seja, você tem que indicar ao computador onde você quer aplicar aquele efeito. Então, primeira coisa, quero selecionar um texto todo. Todo documento, aliás. Né? Todo documento. Se o documento tiver 200 páginas, eu quero selecionar ele todo, sem exceção. Você usa um atalhozinho chamado Ctrl T. Encontre a tecla Ctrl no teclado de vocês. É só Ctrl mais a letra T. Então, apertou Ctrl e depois a letra T. Ele seleciona, certo? Ó, Ctrl T. Seleciona todo o texto. Aliás, perdão, todo o documento, sem exceção. Para que assim você possa fazer as alterações necessárias. Então esse é o atalho. É bem mais rápido que você chegar e ficar arrastando o mouse tentando selecionar. Já que você sabe que vai selecionar tudo, Ctrl T. É a maneira mais rápida. Certo? Segunda maneira de selecionar. Então quero selecionar um item específico, uma palavra, uma letra, ou uma linha, um trecho. Né? Você está vendo aqui que o mouse ele muda de formato de acordo com o local onde ele é colocado. Exemplo, está aqui nas barras de ferramenta, ó, ele fica uma setinha apontando para cima, na diagonal para cima, apontando para a esquerda, né? É isso? Se eu coloco aqui nas margens, ó, ele já fica também apontando para cima na diagonal, só que direita, né? Ou seja, quando é os botões, diagonal superior, né? Na parte de cima, apontando para a esquerda. Quando é em cima da nossa área de trabalho do Word, ele fica na diagonal para cima, só que apontando para a direita. Então, ó, se eu chego aqui, ó, na margem e dou um clique, ele seleciona uma linha, certo? Se eu pego, memorizem bem, apertar aqui, ó, tá vendo que tá nessa linha aqui? Se eu clico uma vez na diagonal, ele seleciona uma linha. Então é uma maneira mais rápida que você tem para fazer a seleção de uma linha, certo? Ó, se esse computador não tiver capturado a tela ainda, aí tu olha para o computador do teu colega, tá? Agora se eu fizer isso, ó, 2 cliques, seleciona um parágrafo, tá vendo? Então, só para capturar, Ctrl mais a letra T, seleciona tudo. Se eu clico fora, eu tiro a seleção. Se eu coloco aqui nas margens, ó, essa margem aqui, e dou um clique, ele seleciona uma linha, tá vendo? Viu? Agora, se eu boto perto de lado de um parágrafo e dou 2 cliques, ele seleciona um parágrafo. Ó, 2 cliques, ó, um parágrafo. 3 cliques consecutivos vai ter a mesma função do Ctrl T. Tá vendo? O clique, uma linha. 2 cliques, um parágrafo. 3 cliques, o texto todo. Mas venhamos e convenhamos, é melhor o Ctrl T, né? Bem mais rápido. Para selecionar o texto todo é melhor o Ctrl T. Alguma dúvida até aí? Não? Agora se eu quiser selecionar uma letra ou uma palavra, ó, clica, sustenta e puxa, ó, com o botão esquerdo. Tá vendo? Ó? Dá um clique, sustenta e sai puxando. Você consegue selecionar só uma letra. Deixa eu... Oi? Geralmente isso acontece quando a gente está... vai aprender e você está pressionando alguma tela. Alguma coisa aí. Mas foi culpa minha também, era para eu fazer o seguinte, toda vez que eu for prender a tela, eu vou dizer a vocês, ó, gente, vou prender a tela, aí você já solta o mouse, certo? Pronto, fechou? Vou prender a tela, tá? Ó. Então, quando o mouse está numa área que aceita texto, ele fica no formato de um algarismo romano, de um izinho, né?
barrinha com o comando, né? Aí você só vai colocar o mouse, ó, aonde você quer iniciar a seleção, pressiona o botão esquerdo do mouse, não solta e puxa. Se eu puxar para a direita, né, ó, ele vai fazer a seleção. Se eu botar para baixo, ele vai selecionar já mais rápido aqui, ó, o texto todo. Se eu quero voltar a seleção, eu subo ou puxo para a esquerda. Tá vendo? Entenderam como é que faz a seleção? Então não tem complicação para selecionar. Agora, por que eu preciso selecionar? Caso eu queira mudar o alinhamento de um texto, mudar a cor de um texto, tudo isso é feito através de seleção, certo? Alguma dúvida até aí? Não? Agora bora ver o seguinte, vê. Às vezes, nós temos a necessidade de fazer uma seleção intermitente. O que seria uma seleção intermitente? Eu seleciono uma parte e depois preciso selecionar outra parte. Exemplo, ó, viu que aqui eu selecionei o título e essa linha? Se eu for fazer da maneira que vocês estão fazendo aí, ó, eu ensinei primeiro, selecionei o título, aí cliquei fora e vou selecionar essa parte aqui, sem selecionar essa aqui, ó, olha o que acontece. A seleção de cima sai. Então, se eu quiser fazer uma seleção intermitente, ou seja, sem ser contínua, eu vou fazer como? Eu seleciono o primeiro que eu quero, depois pressiono a tecla Ctrl e vou fazendo o resto das seleções, sem soltar a tecla Ctrl, tá vendo? Aí eu consigo, ó, fazer seleção de maneira intermitente. Para que isso serve? Digamos que eu quero botar os efeitos só, né? Pronto, quero botar negrito só nessa parte que eu selecionei, tá vendo? Entendeu? Então, como é que faz a seleção intermitente? Seleciona primeiro o primeiro item, sem pressionar tecla nenhuma. Do segundo item em diante, eu vou usar a tecla Ctrl. CTRL, né? Que tem no teclado. Ó, tá vendo? Ó? E vou fazendo a seleção de maneira intermitente. Entenderam? Alguma dúvida? Alguém tem dúvida? Vamos recapitular. Nós aprendemos a selecionar como hoje. Primeiro, ó, Ctrl T, seleciona todo o texto. Se eu coloco o mouse ao lado de uma linha, aqui, ó, na posição dele está aqui, e dou um clique, ele seleciona uma linha, certo? Se eu der 2 cliques, ele seleciona o parágrafo que ele se encontra ao lado. Se eu der 3 cliques consecutivos, ele seleciona todo o texto. Opa. Ele seleciona todo o texto. Deu para entender? Alguma dúvida até aí? Não? E para selecionar de maneira intermitente, né? Eu seleciono o primeiro item, depois pressiono o Ctrl e vou selecionando os outros itens. Alguma dúvida até aí? Não? Agora bora ver erros que podem acontecer. Às vezes você vai e seleciona uma parte, seja uma letra, uma palavra, seja o que for, selecionei. Se você esbarrar no teclado, ó, ele substitui tudo aquilo que foi selecionado pela letrinha que você encostou no teclado. Entendeu? Aí o aluno diz, ó, meu texto sumiu. Às vezes pressiona espaço, às vezes é um caderno que está de lado do teclado, encostou. Certo? Outra coisa que pode acontecer é o seguinte. Estou selecionando aqui, ó. Aí sem querer eu soltei, sem perceber, o botão esquerdo do mouse e cliquei de novo. A seleção não saiu porque eu cliquei de imediato em cima da área que estava selecionada. Aí eu saio arrastando, aí, em vez de selecionar, ó, olha o que aconteceu. Eu arrastei a palavra selecionada. Tá vendo? Onde ela estava? Aqui, ó. Só que quando está selecionado e você vem numa área selecionada e dá um clique em cima da área selecionada e puxa, ó, você vai estar arrastando aquele item. Entendeu? Então, caso você queira arrastar, é assim que faz. Só que muitas vezes acontece de você fazer isso, ó. Aí clicou sem querer e fez isso, ó. Arrastou aquela parte selecionada para outro canto. Certo? Alguma dúvida? Não? Vê. Parece uma coisa simples, né? E é simples selecionar. Mas é uma coisa, se você não souber exatamente como é que funciona,
não vai trabalhar direito no Word, certo? Então, eu vou soltar agora o computador, vocês vão botar aquele texto automático, lembra como é que faz o texto automático? Lembra, né? Bota o texto automático e pratica essa aula de seleção agora. Já já a gente vai ter outros itens, certo? Para aprender.